educação. E Deus é educado. Ainda que soberano, poderoso, ainda que Ele possa arrebentar a porta, entrar e mudar, Ele não faz. Por quê? Porque Deus trabalha em cima da nossa vontade. Ainda que seja errada. Ainda que às vezes a nossa vontade não seja a vontade dele. Mas se você insiste, Deus vai lá e trabalha. Agora, quando a vontade nossa e a vontade dele se juntam, não tem o que segura. Não tem o que segura. Então, nossa vontade com a vontade de Deus é a vontade perfeita. Quando elas estão conectadas. Então, quando eu ouço assim, pastor, eu tenho entendido, eu tenho mudado, eu fico feliz, por quê? Porque se isso está acontecendo, é porque você está ouvindo a palavra e você está considerando mudança, e você está dizendo para Deus, pode mudar, Deus, pode mudar. Então, eu acho que esse é o caminho. E eu quero compartilhar hoje aqui pelo menos 2 textos, e um deles é proposital. Na verdade, eu vou confessar, eu acabei colocando esse texto agora há pouco. Tá? Vai lá no 22, se não me engano, e a gente já parte de lá. Eu coloquei esse texto agora há pouco, por causa das perguntas que me fizeram recentemente, inclusive agora de manhã, conversando com a Sandra. Então, isso aqui é o que a gente já passou, a gente viu isso aqui, terminamos isso aqui domingo passado. Se você, pastor, perdi. O Alexandre, gente, o Alexandre ele gasta tempo para ir lá, ele e o Bruno, arrumar o textozinho lá, áudio, e colocar à disposição de vocês. Então, vão lá e recuperem o que vocês perderam. A gente falou sobre isso aqui, e eu terminei domingo passado falando que todas as vezes em que nós agimos contra a igreja como corpo de Cristo, nós agimos como anticristo. Todas as vezes, presta atenção nisso, todas as vezes em que nós agimos de maneira errada com a igreja aqui na terra, nós agimos como anticristo. Deixa eu fazer um recorte para você entender o que eu estou dizendo. Na verdade, não é só isso, mas um exemplo. Você vai lá no YouTube e você está lá vendo alguma coisa, de repente o YouTube ele não te dá, pelos algoritmos, alguns temas, assuntos, ou alguém manda para você, olha o que esse pastor falou. Aí você assiste aquele videozinho e esse pastor falou um monte de bobagens. Alguém compartilhou com você e você também agora compartilha com outros. E às vezes coloca, olha o desastre, e às vezes coloca no grupo da família. E esse grupo da família tem gente que é anticristo. E quando eles assistem ou veem e ouvem aquilo lá, eles dão risada. Eles se enchem de razão para continuar incrédulos. Quem começou esse negócio lá atrás, que colocou esse material no ar, responda para você, ele está edificando o corpo de Cristo ou ele está destruindo o corpo de Cristo? Você vai lá então ver aquele fulano e fulana, pastor falou não sei o quê, pastor não sei o quê, e você vai lá e assiste e você diz, gente, isso não é pastor, isso não é pregador, isso não é crente, isso não sei o quê. E às vezes líderes, eu vou dar a minha opinião, isso não deveria estar lá. Apóstolo Paulo, quando ele está falando lá em 1 Coríntios, a respeito da igreja, ele diz, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, ele escreve 3 cartas, se não me engano, nós temos na Bíblia 2. E é uma igreja, gente, um dia a gente talvez precisa repassar novamente o assunto de Corinto, principalmente a primeira carta. É uma igreja extremamente problemática, a igreja de Corinto. É uma igreja com brigas internas. E eu não estou falando de uma denominação, estou falando da igreja numa cidade, porque naquela época não tinha a igreja ABC, era a igreja na cidade.
Então, quando aquela igreja recebeu a carta de Paulo, Paulo estava dando um puxão de orelha neles, dizendo assim: vocês não deveriam se comportar assim, vocês não deveriam estar fazendo isso. Isso não é maduro, né? Isso aqui é de crente verde. Isso aqui é coisa de criança. Aquele versículo que a gente tem lá em 1 Coríntios 13, né? Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, mas agora que eu sou homem, eu faço as coisas de menino e penso e falo como homem. Paulo está falando dentro desse contexto. A carta de 1 Coríntios 13, que está falando do amor, é por causa disso. E em dado momento ele fala assim: eu tenho ouvido que há entre vocês quem está levando irmãos ao tribunal. Ele diz assim: essas coisas vocês se resolvem. Eu estou parafraseando aqui, né? Estas coisas se resolvem em casa, ou seja, em família. Imagina, vou pegar um exemplo aqui. O irmão da minha igreja, ele estava me tratando, né? Eu estava doente, ele me tratou e ele errou no tratamento. E eu quase morri. Aí o que eu faço? Em primeiro lugar, vou lá no conselho de medicina e faço uma denúncia. Depois pego um advogado e abro um processo. Às vezes o advogado é aqui da igreja mesmo, imagina, né? Um triângulo aqui desgraçado, né? Para poder levar ele para o tribunal para receber a indenização. Se isso aconteceu entre nós, isso é coisa para ser resolvida em casa. Paulo diz que essas coisas não se levam para tribunal. Porque lá no tribunal, o juiz mesmo, como a gente já ouviu histórias reais, de juiz olhar para dois cristãos ali, na frente dele, juiz aí, e olhar assim: vocês se dizem crentes, vocês deviam ter vergonha na cara de vir aqui trazer essas questões de vocês. Então, vou voltar um pouquinho. Quando a gente vê essas coisas, a gente não se alegra, a gente não precisa se escandalizar, mas você não publica. Você não dá margem para que isso cause escândalo para as pessoas. Ok? Estão entendendo? Isso é coisa de gente madura. Não seja tropeço, não publique, não mande nem para os irmãos da igreja. Olha, irmãos, não sei o quê. Por quê? Porque isso não vai edificar a vida dele. O outro pensamento diria assim: mas pelo menos está havendo denúncia do pecado. Pessoal, isso não é denúncia do pecado. Denúncia do pecado se trata em casa. Jesus falou: quando o seu irmão pecar, então aquele irmão que está lá gravando o vídeo e pedindo para você, dá o joinha aí, ele está interessado em quê? Publicidade, crescimento na rede. Ele está interessado em outras coisas. Ele não está interessado em almas. Ele não está pensando em vidas. Ele está pensando que ele é o arauto da verdade, talvez o único. E ele não é. A Bíblia diz que quando nós temos questões, nós tratamos em casa. Então, esse irmãozinho que está lá gravando o vídeo, falando de escândalo da igreja, ele deveria ter na igreja dele líderes que chamam ele para conversa assim: irmão, isso não é profissão. Você não é jornalista de Deus. Você não é juiz. Isso não é papel seu. Quer denunciar o pecado? Denuncie de outra forma. Pregue a verdade. É assim que nós denunciamos o pecado. Pregue a verdade. E o pecado que está perto de nós, a gente trata em casa. Estão entendendo? Então, quem age contra isso está sendo anticristo. Pastor, no mundo está uma bagunça, pastor. O mundo está virado. O mundo, sabe, é pecado atrás de pecado. Na verdade, sempre foi. Acontece que agora a gente enxerga mais. Então, possivelmente, provavelmente, o que está faltando no mundo é igreja. Está faltando no mundo igreja. Se a igreja de Cristo realmente fizer o seu papel, o mundo melhora. Então eu quero colocar um assunto aqui,
que está dentro da questão que a gente tem falado, que é o que vocês têm ouvido algumas pessoas falando nos últimos dias, a respeito de um tal de julgamento de Deus lá no Rio Grande do Sul. Hoje a Sandra estava me perguntando, mas durante a semana teve outras pessoas me perguntando. O que vocês ouviram a respeito disso? Sabe, eu ouvi, li pessoas dizendo assim: sabia que Porto Alegre tem a maior concentração de macumbeiros do Brasil? Maior do que Salvador? Eu sabia. E aí, esse pessoal que fica aqui num certo grau de influência, dizendo para nós, para mim, para você, dizendo para a gente acreditar que isso foi a mão de Deus. Pastor, mas isso é... Gente, é verdade que em tempos passados, eu até... assim, tipo, legal. Diz para mim se alguém aqui também não pensou assim. Por quê? Porque há dentro de nós, de todos nós, tá? Aqui ninguém se safa disso. Há dentro de nós sempre um resquício, um sentimento de vingança. Se eu digo alguma coisa para uma pessoa e ela não muda nada, e daí aquilo que eu falei aconteceu, qual é o sentimento que eu tenho? Viu? Eu não falei? Quando você diz assim, viu? Eu não falei? O que você está querendo dizer? Bem feito. Bem feito. Está vendo? Se tivesse me ouvido, não tinha acontecido. Isso é um sentimento de vingança. Então, se você falar assim, tá, essas pessoas todas evangelizadas, elas nunca se voltaram para Deus, elas estão contra Deus, e aí Deus está pesando a mão. Eu vou dizer para você que não, tá? Eu vou dizer para você que não, e aí eu posso usar vários argumentos. E aí, talvez o que ajuda a gente a entender, assim, por que nós pensamos isso? Por que nós temos esses tipos de pensamento? Primeiro, nós reagimos àquilo que nós aprendemos, aquilo que é parte intrínseca da nossa cultura. Como nação, como povo, quem nós somos? Como nós começamos? Quem nos colonizou? O que aconteceu no período da colonização e em seguida? Como que o Evangelho de Jesus Cristo chegou nesse país? Com quem ele chegou? Como ele foi pregado? Onde ele foi pregado? O que foi enfatizado? De onde ele veio? Quem foram esses pregadores? Esses pregadores chegaram aqui, de que lugar eles vieram? O que foi passado por nós, cristãos? Não é muito difícil você entender isso, que quando os jesuítas eles chegam aqui no Brasil, o que eles fazem logo em seguida? Lembra da história? Uma história que não é exatamente a história como ela aconteceu, mas uma história narrada, e quando se há narração, há sempre um ponto de vista aqui que está sendo passado. Quando eles chegam aqui, a primeira coisa que eles fazem é barganha com os nativos, e depois eles escravizam os nativos. No passar do tempo, quem que nós recebemos aqui nesse país assim como uma população enorme? Escravos. E de onde vinha a maior força de ensino
para esse tipo de cultura que está se estabelecendo numa nação. Da igreja. Presta atenção nisso. Vem de púlpitos, de líderes, que influenciam inclusive os políticos da época. Em outras palavras, agora para sintetizar, nós nos desenvolvemos como nação dentro de um pensamento de escravos. Ou seja, temos sentimentos dentro de nós. Sentimentos de que somos... Veja, não é um sentimento que pulula dentro de nós ao natural. Não. Ele está lá e ele permeia os nossos julgamentos, a nossa visão, a nossa fala, a nossa percepção de mundo, inclusive do nosso mundo cristão, porque hoje, como cristãos evangélicos, nós viemos de onde? Direto do céu? Estamos aqui, gente, viemos do céu, temos um pensamento do céu. Não, nós viemos dessa cultura de 500 anos, mais ou menos, um pouco mais, viemos dessa cultura onde tudo que nós carregamos dentro de nós é ideia de, presta atenção, de patrão e de escravo. Não foi passado para nós, lá atrás, a respeito de pai e família. Não foi dito para as pessoas, você precisa de um trabalho. Você precisa de um emprego. Não foi dito para as pessoas assim, está vendo esse senhor aqui? Ele não é seu dono. Ele não é seu patrão. Não foi dito isso a elas. Pelo contrário, foi dito a elas, esse aqui é o teu dono. Depois muda o nome para patrão. Quase a mesma coisa. Isso está até hoje. Então, quando você sai para trabalhar amanhã, você vai para trabalhar para o patrão, para o seu dono, ou você vai para trabalhar porque você tem um trabalho a fazer. A quem você tem que agradar? A quem você agradou até hoje? Com tudo, isso aqui é coisa para a gente elaborar melhor lá para frente. Mas com tudo isso reinando entre nós, nós pensamos assim, serviço bem feito tem o quê? O patrão, beleza. Serviço mal feito, vamos pegar isso e levar para o reino que nós chamaríamos do reino de Deus, que não tem divisão, é gente que divide aqui dentro. Então assim, tudo bem feito, o patrão lá no céu diz, ok. A coisa mal feita, o patrão lá no céu diz, onde está o chicote? Pegaram? Ou seja, aqui tem uma concentração de gente trabalhadora, gente que faz tudo certinho. Deus está dizendo ok. Ali tem uma concentração de gente rebelde. O patrão está dizendo, sabe o que significa isso aqui, né? Lá no passado, pelo poder dos reis, vive e aqui morre. Então, pastor, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é juízo de Deus? Essa é a pergunta. Você pode fazer a pergunta e é legítima. O que não podemos é dizer, isso está acontecendo no Sul é juízo de Deus. Ah, mas pastor, está na Bíblia. Sim, nós temos casos na Bíblia. O mais conhecido dele é que Sodoma e Gomorra e as cidadezinhas ali ao redor. A Bíblia diz que Deus realmente destruiu aquela cidade num juízo dele por causa da perdição deles. Também está na Bíblia que Deus destruiu o mundo lá atrás, no dilúvio, como um juízo. E está escrito na Bíblia também que Deus destruirá céus e terra num juízo. Então vamos lá. Todos eles são juízos de Deus.
juízo de Deus. Está na mente de Deus o poder de juiz. Então ele, juiz, ele julga. Ok. Lá em Sodoma e Gomorra, aconteceu, onde que estava Jesus? Em Sodoma e Gomorra? Não estava. No dilúvio, onde estava Jesus? Não estava. Nas guerras dos israelitas, dos judeus, onde eles subjugavam povos, e quando eles foram subjugados, onde estava Jesus? Não estava. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo. A graça de Jesus ainda não era manifesta. A graça de Jesus ainda era muito restrita. E nem era mencionado nesse grau a justiça de Cristo, a graça de Cristo, as bênçãos de Cristo. Não. Isso é posterior a esses acontecimentos. O próprio Jesus, em determinado momento, ele se refere a Jerusalém e diz, ai, Tiro e Sidom, né? Ele, ai, sim, se vocês pudessem entender que Sodoma e Gomorra teria sido perdoado. Eu estou parafraseando também. O pecado deles teriam sido perdoados em relação a vocês, porque hoje vocês têm, Jerusalém, ele diz também, hoje vocês têm diante de vocês o profeta, o Filho de Deus. Sodoma e Gomorra teria sido perdoada porque ela não tinha. Mas ele não está dizendo assim, eu vou destruir vocês. Ainda que essas cidades, o próprio Jerusalém tenha sido mais tarde saqueada, tenha sido machucada, por causa dos homens. Mas ele não está dizendo assim, porque vocês me matam, porque vocês mataram os profetas, eu vou matar vocês. Não está na Bíblia. Olha ali, Lucas, quando Jesus, uma certa ocasião, ensinando os discípulos, olha o que ele fala. Isso aqui vai servir para todos nós. E você vai, nos próximos dias, encontrar alguém que vai te fazer pergunta. Deus está matando os gaúchos? Olha lá, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, está sendo gravado, né? Então para quem está na gravação, é Lucas 13, 1 a 5, né? Senão a pessoa nunca vai achar, né? Não está vendo? Então, alguém chegou para Jesus e falou assim, sabia que Pilatos está matando alguns galileus e misturando o sangue desses irmãos com o sangue de sacrifícios? Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não, agora ele está dizendo vocês, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, esse texto, ele fala de dois tipos de acontecimentos que são colocados aqui para esses ouvintes. Primeiro deles, pessoas que foram mortas, sangue misturado com sangue de sacrifício. Por quê? Porque eram pessoas justas, que Pilatos resolveu pegar o sangue delas e fazer coquetel. Quando esses discípulos falam isso para Jesus, ele está dizendo assim, Jesus, esses galileus, eles foram julgados. Por quê? Porque tem uma autoridade aqui. Essa autoridade matou eles. Jesus, esses galileus deveriam mesmo morrer, porque eles fizeram coisa errada. Esses galileus estão recebendo punição, maldição. Jesus disse, não, tomem cuidado vocês, para que vocês também não pereçam. Ele está falando assim, tome cuidado vocês, para que por causa desse julgamento que vocês estão fazendo, vocês não venham a sofrer punições. Perceberam? O segundo, ele diz assim, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também,
o quê? Perecerão. Então, havia acontecido um acidente lá em Jerusalém. Uma torre, chamada Torre de Siloé, desabou. A Bíblia não fala nada disso, só diz de um acidente, que morreram 18 pessoas que foram soterradas pela torre. Então aqui nós temos um acidente e nós temos o quê? No primeiro caso de Pilatos, uma perseguição. Então nós temos interferência humana e temos interferência da natureza. Pessoas morreram, pessoas morreram. Qual é o pensamento coletivo aqui? Essas pessoas morrem porque elas merecem morrer. O barranco desabou sobre elas, soterrou elas, porque elas estavam condenadas. O rei, o líder, o presidente, o governador, o policial, matou porque elas estavam condenadas. Elas tinham que morrer. Deus, como é que é a frase? Ou a pessoa vem a Deus por amor, ou pela... Todo mundo sabe isso, né? Não foi isso que a gente aprendeu? Pensamento escravagista? Se você suprir o celeiro do teu dono direitinho, vai comer bonitinho, sem apanhar. Se você não suprir o celeiro, você vai se ferrar. Você vai apanhar. Você nem vai jantar essa noite. Vai ficar no tronco. Então, é melhor vir por amor do que pela dor. Frase errada. Mas a gente tende a pensar nisso. A gente tende a acreditar que os acontecimentos lá foi juízo de Deus. Por quê? Porque é uma concentração de pessoas lá que não professam Jesus Cristo como Salvador. Aos nossos olhos. Talvez eu diga coisa aqui que seja um tanto chocante, tá? Mas deixa eu te falar. Você já entrou numa casa, você já viu uma casa onde no canto lá, naquele cantinho, tem um altar cheio de coisa estranha? Já viram? Um altar, velas, objetos, imagens, essa toalha toda vermelha, os negócios que estão ali, tudo esquisito, um incenso, um negócio bem estranho. E essa pessoa vai ali todo dia, vai lá fazer o seu trabalho. Aí você põe a mão na cabeça e diz: tá aí, ó, tá aí. Está vendo por que não prospera? Está vendo por que a doença não sai dessa casa? Está vendo por que acontece isso? Está vendo porque essa desgraça tem que derrubar esse altar? Porque está na Bíblia, no Antigo Testamento, que teve reis que derrubaram altares por causa da idolatria. Aí você pensa que Deus está mandando você ir lá e derrubar o altar. Agora, presta atenção numa coisa. Quem vai lá naquele altar todo dia fazer o seu trabalho? Um crente fiel. Um crente fiel, mais fiel, talvez, do que a gente. Não é? Você vai ao altar de Deus todo dia? Crente fiel? Ah, pastor, mas tá certo lá. Não estou falando que está certo. Estou dizendo que há um problema aí. Essa pessoa, crente, fiel, ela está depositando a sua fé num Deus falso. Esse é o problema. Ela foi enganada. Mas ela está sendo sincera, sinceramente errada, mas está sendo sincera. Ela está indo ao seu Deus, ela está depositando fé, ela está crente naquilo. Possivelmente ela esteja mais perto de Deus
do que um cristão que está agora aqui com a Bíblia na mão. Por quê? Porque ela está buscando na fonte errada, na fonte seca? Sim, mas ela está buscando. Enquanto muitos cristãos, incluindo eu e você, a gente fica aqui com a Bíblia na mão, dizendo, nós estamos perto de Deus, nós estamos perto de Deus, mas no primeiro chute que você dá nas coisas que acontecem na sua vida, é a primeira evidência de que você não está perto de Deus como acha que está. Deus. Eu estou falando de coisas que acontecem, coisas que estão perto de nós, coisas que estão na nossa família, na nossa igreja. Sabe? Coisa assim que você ouve assim, fulano está revoltado com Deus. Eu ouvi outro dia de uma pessoa da minha família, revoltadíssima com Deus. Mas revoltada assim a ponto de estar amargo, falando inclusive de tirar a vida. Gente que cresceu ouvindo o Evangelho, falando de tirar a vida, porque está amargo, está tudo errado, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Ué, e cadê a fé? E cadê a profissão de fé? E cadê a crença? Cadê? Olha, os discípulos de Jesus, nesse contexto aí, eles chegam a falar para Jesus assim, depois vocês continuam a leitura, tá? Mais ou menos assim, Jesus aumenta a nossa fé. É o que tem em seguida no texto. Aumenta a nossa fé. Porque na cabeça deles, assim, quando eles são confrontados com essa realidade, eles são chocados com a sua própria incredulidade. A sua própria incredulidade. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Lucas 17. Esse é um outro texto que ele era para complementar o outro texto. Esse aqui é um terceiro texto, né? Mas eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês também, que eu acredito que vai ajudar a fechar esse assunto. Lá em Lucas 17, 1 a 4. Jesus disse assim, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado, se teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Isso aqui é dentro de um outro contexto. Mas o que ele está tratando aí? Tratando escândalo. Tratando escândalo. Veja, quando eu faço colocações assim, fulano lá está sendo punido por Deus, porque ele é anti-Deus, eu estou edificando, eu estou chamando essa pessoa para perto de Deus, ou eu estou dizendo para ela, caso perdido? Caso perdido, não é? Que se já chegou ao ponto de Deus agir desse jeito, Deus que é misericordioso, Deus que é longânimo, se chegou ao ponto dele fazer isso, então é caso perdido. Mas se eu não a julgo, mas eu, como embaixador do reino, como filho de Deus, se eu manifesto a ela o amor de Deus, como você acha que ela reage? Vocês já viram esses vídeos bons, né, que você pode compartilhar? Normalmente é grupo terapêutico, é grupo de autoajuda, às vezes cristãos, que eles põem um cartaz e diz assim, quer um abraço? Já viram esse? Então a Antônia está passando aqui e eu
Veja, eu não chego lá e deixa eu dar um abraço, tá? Mas ela está passando aqui na rua, normalmente uma rua movimentada, né? Porque você tem ali um grupo bem eclético, né? E eu mostro para ela. E ela anda um pouco e ela olha de volta. Qual a reação que normalmente você vê nas gravações, que são tudo recortes também, né? As pessoas que aceitam o abraço. Qual é a reação? De sensibilidade. Deixa eu voltar aqui. Os vídeos, quando eles são publicados, eles são editados e eles são selecionados. Então você vai sempre ver a pessoa que aceitou. Tem aqueles também que, tipo, não chegue. Agora, sendo honesto, você acha que a maior parte das pessoas que são abordadas, elas aceitam ou elas rejeitam? Aceitam. Quando elas são abordadas, assim, no cartaz, aceitam um abraço? A maior parte aceita. Não é rejeito. A gente já pensou que é o contrário, né? A maior parte aceita. Porque eles não vão ficar mostrando ali os que rejeitam, os que aceitam, os que rejeitam. Então a gente só vê os que aceitam, mas a quantidade é maior. Por quê? Porque isso aqui, ó, mexe com a sensibilidade. Está dizendo para a pessoa assim: eu posso, de graça, aceita um abraço? Pastor, e as pessoas que rejeitam? Use uma palavra na sua mente para definir essas pessoas. E você não vai errar. Vamos lá. O que a vida fez com essas pessoas? Endureceu. E elas estão, em algum nível, em algum grau, machucadas. Pessoas que recusam um abraço. Olha aqui para mim. Pessoas que recusam um abraço. Não tenho tempo, estou com pressa, não posso. Pessoas que dizem, não chega perto. Ou elas abraçam assim, ó, são pessoas machucadas. Tem exceção? Tem. Talvez eu esteja doente. Estou transmitindo. Olha para a Ingrid. Entendeu? Tipo, já pus a máscara dizendo para você, melhor ficar longe, porque eu estou com tosse, eu estou com viso, eu estou com alguma coisa. As exceções, obviamente. Estão entendendo? O indivíduo que oferece um abraço, que oferece algo, sabe, assim, ele não está dizendo assim, eu tenho um amor para transmitir para você? Talvez seja um amor frio, talvez seja um amor morno, mas quando um crente faz isso, ele está levando um amor que é um calor de Deus. Estão entendendo? E o que o mundo precisa? De julgamento, de vingança, ou precisa do amor de Deus? Então, se nós, como igreja, manifestarmos aquilo que João, na primeira carta de João, na segunda carta de João, na terceira carta de João, que são cartas de amor, se nós manifestarmos esse amor de Deus, e nós que somos os canais do amor de Deus, se nós manifestarmos isso ao mundo, isso é mais poderoso do que o julgamento, o juízo, a condenação. A gente iria para Salvador, na Bahia, e dizer assim, olha o seguinte, gente, vocês vão ser punidos, Deus vai mandar um castigo aqui, do jeito que mandou lá em Porto Alegre, região, vai mandar aqui também. A gente iria para Salvador, Salvador não, lá para Vitória, capital do Espírito Santo, olha só o nome do estado. Espírito Santo. O nome da capital? Vitória. Vou morar lá. Não é? Vou morar lá, gente. É bênção sobre bênção. Num lugar desse, eu digo lá, gente,
eu estou morando aqui em Vitória porque aqui tudo é de bom. Começa pelo nome. Vocês têm um estado pequeno. Vocês têm um nome da Trindade. Vocês têm uma capital vitoriosa. Vocês têm a moqueca capixaba. Né? Oh, rapaz, estou lembrando aqueles pedaços que voltaram para a panela. Vocês têm um litoral assim bonitinho, pequeno, arrumadinho. Vocês têm porto. Olha, gente, Espírito Santo é um estado, depois de Santa Catarina, talvez seja o mais legal para morar. Eu tenho parente lá. Produz um dos melhores cafés do Brasil. Pertinho do Rio de Janeiro, que já não sei se é bom ou é ruim. Então, esse lugar é maravilhoso. Isso aqui, gente, veja os nossos julgamentos. Deslizou terra lá no morro, no Rio de Janeiro. Mas, claro, essa raça só pensa em carnaval, só pensa em prostituição, só pensam em violência, só pensam em escárnio. Então, tem que morrer mesmo. Mas e se Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul forem abraçados pelo amor de Deus? Assim como toda a terra. Que é o que nós encontramos na Bíblia. É isso que está na Bíblia. E na Bíblia não está direcionando esses ensinos para um povo, está direcionando esse ensino para o povo de Deus. Por isso que quando eu leio Lucas, que é um evangelho para todo o povo de Deus, Jesus dá todas as instruções. Ele está dizendo assim, se alguém chegou para você para pedir perdão 7 vezes no dia, e ele estiver arrependido, perdoa. Porque o seu coração não é um coração vingativo, é um coração de amor. E no começo desse texto que a gente leu ali, está dizendo assim, olha, escândalo é inevitável. Gente, escândalo é inevitável. O próprio Jesus passou por isso. O próprio Jesus. Inevitável. Não estou dizendo que ele causou escândalo, mas ele foi vítima, né? É inevitável que essas coisas aconteçam e levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa. Quando ele diz ai da pessoa, por quê? Porque ninguém, presta atenção nisso, ninguém é tropeço para o outro inocentemente. O maior ai que um homem já ouviu, vindo da boca de Jesus, foi o próprio Judas Iscariotes. É necessário que o Filho do Homem sofra a traição, mas ai do homem pelo qual vem a traição. Ai de Judas. Então, veja, é inevitável os escândalos, mas ai da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, quando ela chega nesse momento de ser escândalo, não é de maneira inocente. Judas sabia o que ele estava fazendo. Judas sabia. Algumas pessoas, nos dias de Jesus, não sabiam o que elas estavam fazendo. Por exemplo, os seus discípulos. Quando mulheres queriam chegar até Jesus, e eles, tipo, opa, segura aí aqui, porque a senhora não pode ir até ele. Um leproso que queria chegar perto de Jesus, parou, cadê o atestado médico? Criança queriam chegar até Jesus, sai pirralho, sai. Eles estavam sendo o quê? Tropeço. Problema deles, imaturos, presos na religiosidade. Quando eles diziam que mulher não podia chegar até Jesus, que criança não podia chegar até Jesus, que alguns tipos de pecadores não podiam chegar até Jesus, que Jesus não deveria sentar à mesa com certos tipos de pessoas, todo esse escândalo que eles causavam estava baseado no quê? Na sua
religião. Então, religião prende você numa gaiola mental. Religião formata você num sistema anti-Deus. Então, por que a gente está tratando esses assuntos aqui? Porque nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, porque Deus tem coisas maiores para nós, mas Deus só vai colocar coisas grandes nas nossas mãos se nós já formos adultos. Porque Deus não coloca certas ferramentas em nossas mãos quando nós estamos sendo infantis. Assim como você em casa, não pega a sua criança de 5, 6, 8 anos e põe ela no fogão para fazer uma janta, um almoço. Por quê? Porque vai lidar com água quente, gordura, fogo, objetos cortantes. A criança nem sabe a hora certa de desligar o fogo. Então você tira ela da cozinha e põe ela aqui, ó. Ajuda o papai e a mamãe aqui, mas aqui não. Deus quer fazer grandes coisas, Deus quer nos usar, mas Deus quer que a gente saia do infantilismo ou da imaturidade. Pastor, mas eu tenho 40 anos que eu sou batizado, 30 anos. Nossa, eu nasci na família cristã, evangélica. Pastor, eu sei tudo. Sabe? Baseado em quê? Se é tudo isso, por que Deus ainda não fez de você um grande vaso? Então eu espero que bem rapidamente todos nós estejamos no nível de maturidade onde a gente pode levar pancada, onde pessoas podem nos ofender, onde pessoas podem nos desafiar, onde a gente enxerga compromisso e a gente assume como adulto e não foge como criança. Num grau de maturidade em que a gente bata no peito e diz: eu como igreja, como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho de Deus, eu banco todas essas responsabilidades, seja elas quais forem. Porque senão a gente vai continuar como crianças. Ok? Sim. Uhum. Hum. Hum. Uhum. 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 Não, não vi, mas eu acho que talvez o que a gente precisa fazer é: quem é você que quer orar por mim? Porque um cartaz que está escrito as suas intenções, e eu já conheço a história, é uma coisa. Penso eu que são pessoas querendo fazer a coisa certa, né? Penso eu. Mas como não tem às vezes uma identificação, não é um grupo, né, com camiseta, coisa assim, se me aborda, eu já realmente é natural isso, ainda mais morando em cidade grande, todos nós somos ensinados a não demole. Porque bandido ele vem em nome de Deus também, né? Mas talvez a questão é: quem é você? Quem é você que quer orar por mim? Infelizmente a gente tem que perguntar isso. Mas eu não diria, se ela fala assim: eu não quero falar de religião, mas me fala quem é você. Pergunta simples: quem é Jesus para você? Né? Se ela confessar Jesus como Salvador, né? Ou se você vai para ela assim: olha, eu agradeço, mas eu também quero orar por alguém. Posso orar por você? Né? São esse jogo ali, por quê? Porque é uma abordagem, toda abordagem assim, ela é, né, ela é um pouco assustadora. Mas a gente
a gente pode ouvir. Eu não sabia que está tendo esse. É. É. Aham, 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 aham. E aí a sabedoria, né? Então a sabedoria diz não, mas quem é você? Até a pessoa se identificar, né? Ou vem mais um, quem está sozinho? É uma dupla. Dupla é pior do que uma pessoa sozinho, né? Mas a partir do momento que a gente identifica, eu acho também que muitas vezes tem essa questão da rejeição, né, das outras pessoas, é exatamente por isso. Porque há tanta maldade, né, que quando alguém diz isso aqui é para você, a pessoa diz, eu não quero, está envenenado, né? Prova primeiro. Porque eu tenho medo. Ao natural, essas coisas podem acontecer. Mas a gente investiga, procure saber. Isso para você, né? Porque tem gente que vai cair, né? Se for bem ou mal, ela vai. Bem ou mal, ou ela recebe a bênção, ou ela perde a carteira. Né? Tinha alguma coisa que eu ia colocar aqui, já passou. Ela fez uma colocação. Alguém mais quer perguntar ou complementar? Não? Podemos almoçar? Então vamos ficar em pé. Vamos terminar com oração. Vamos orar. Oh Deus, obrigado por esse tempo. Mais uma vez a gente agradece. Leva-nos em paz e usa as nossas vidas conforme a tua vontade. Que essa semana seja uma semana muito gostosa, seja uma semana proveitosa, seja uma semana onde cada um possa viver intensamente o plano do Senhor. Assim nós oramos e pedimos que acompanhe-nos como o Senhor sempre faz e visita todos os irmãos que fazem parte dessa família também. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Passando o domingo que vem, no outro, nós teremos a ceia do Senhor. Tá bom? Ceia do Senhor, não perca. Com chuva, com sol, com frio, neve. Oh, por que não? Por que não? A gente vai estar junto de novo se Jesus não voltar. Até lá, meus irmãos.